E aí pessoal, beleza? Próxima aula de hoje vai ser sobre o movimento retilíneo e uniforme, tá? Mas antes de a gente falar propriamente do movimento retilíneo e uniforme, vamos dar uma olhada numa coisa chamada diagrama de movimento. E por que essa coisa é importante? Seguinte, imagina que a gente tem um filme aqui, né, passando. Aqui tem um quadro 1, vocês podem conhecer também como frame 1, né? Quadro 2 e quadro 3, né? Repara que em relação a cada quadro, o tempo que demora para passar do quadro 1 para o quadro 2 é o mesmo tempo que demora para passar do quadro 2 e do quadro 3, e do 3 do 4 e assim por diante. Então esse intervalo de tempo aqui entre os quadros são sempre iguais, tá? Essa vai ser a ideia da diagrama de movimento. O que a gente faz? Qual que é a ideia interessante de fazer aqui? A gente faz uma superposição. O que é superposição? É colocar uma coisa em cima da outra, né? A gente imagina que tem uma única imagem, né? Uma única imagem, e nessa imagem a gente vai colocar todos os quadros, aqui no caso só tem três, superpostos, ou seja, um em cima do outro. E repara que da primeira imagem do carro à segunda imagem do carro, a mesma quantidade de tempo é passada, né? É transcorrida. Então daqui para o segundo carro, a gente tem um tempo, intervalo de tempo, e do segundo para o terceiro, o mesmo intervalo de tempo. Então aqui poderia ser um segundo daqui até cá, e daqui também um segundo daqui até aqui, né? A gente pode pensar também nessa unidade de tempo. Seguindo. Então, nem sempre vai ser muito viável a gente fazer desenhos, né? Desenhos muito fiéis. Aqui, se bem que esses meus desenhos aqui não são muito fiéis à realidade, né? É um carro meio rústico, né? Mas, como eu falei na aula passada, uma coisa que vai ser interessante é a gente falar de ponto material e também vou trazer um novo linguajar para vocês de partícula, né? Ou seja, pensar num objeto como um ponto material, né? Um pontinho igual esse aqui que está aqui. O que acontece? Em cada pontinho, a gente está superpondo todas as posições que esse pontinho está, ou que ele está andando em relação ao tempo, numa mesma imagem, repara, no mesmo lugar, melhor dizendo. Então repara que no instante 0, esse ponto está aqui em cima, no instante 1, o ponto está aqui embaixo, no instante 2 ele vai descendo, descendo e descendo. O que a gente pode perceber? Né? Aqui é um diagrama de um objeto que cai, um objeto comum que cai, pode pensar nessa borracha caindo. Né? O que acontece? Se vocês observarem, nesse caso específico, a distância que esse objeto está percorrendo em cada intervalo de tempo está ficando cada vez maior, né? O nosso famoso ΔS. O nosso deslocamento, né, está ficando cada vez maior à medida que a gente observa intervalos diferentes, né? Ou seja, se a gente parar para observar aqui, significa o quê? Que a velocidade do objeto está ficando cada vez maior. Por quê? Porque passa um intervalo distante diferente e o deslocamento fica cada vez maior. Né? O objeto está ganhando velocidade, está ficando cada vez mais rápido, né? Quando você lança um objeto que cai. Pensando nisso e observando esse diagrama, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual desses diagramas aqui representa uma partícula de poeira com velocidade constante? Ou seja, a velocidade é sempre a mesma, né? Pause um vídeo e tentem descobrir se é a opção A, B ou C que vocês vão achar a partícula que cai com velocidade constante. Pausaram e descobriram? Vamos olhar o primeiro exemplo, a letra A, né? Na letra A gente percebe o mesmo exemplo que a gente acabou de falar. Um objeto que cai cada vez mais rápido. Por quê? Porque à medida que passa instantes de tempo, intervalos de tempo, o nosso deslocamento fica cada vez maior, né? Repara que em intervalos de tempo diferentes, por exemplo, do 4 ao 5, o deslocamento é maior do que do 3 ao 4. Né? A partícula está ficando cada vez mais rápida, ou seja, andando deslocamentos maiores em intervalos de tempos iguais. Agora olha para cá para C, vamos pular B por enquanto, vamos para C. A C,
Do instante 0 para o instante 1, a gente tem esse deslocamento. Do instante 1 para o instante 2, esse deslocamento. Do 2 para o 3, esse. E assim diante. Repara que no C, a partícula agora está andando deslocamentos cada vez menores à medida que a gente observa intervalos de tempo cada vez mais adiante, né? No intervalo de tempo 0 a 1 tem um deslocamento. Do 1 ao 2 tem um deslocamento que é menor do 0 a 1. E assim sucessivamente, né? Do 2 ao 3 fica menor, do 3 ao 4 menor ainda, do 4 ao 5 é o menor que tem aqui. Então repara que se o nosso deslocamento está sendo menor no mesmo intervalo de tempo, porque lembra, do instante 0 a 1, nesse intervalo de tempo, é igual do 1 ao 2, que é igual do 2 ao 3, que é igual do 3 ao 4 e assim por diante. O intervalo de tempo entre os pontos, em todas as alternativas, são sempre o mesmo. É isso que caracteriza um diagrama de movimento. O que vai mudar justamente aqui para a gente vai ser o deslocamento. Então repara que o deslocamento está ficando cada vez menor. Se o deslocamento fica cada vez menor, significa que a nossa velocidade está diminuindo. Então, se na primeira, na letra A, a velocidade aumenta e na C a velocidade diminui, a gente não tem velocidades que são constantes. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, para B, vamos olhar para B. Do instante 0 ao instante 1, a gente tem esse deslocamento. Do instante 1 ao 2, esse deslocamento. Do instante 2 ao 3, esse deslocamento. Do 3 ao 4, esse. E do 4 ao 5, esse. Certo? Repara que nesse caso específico, na letra B, em qualquer intervalo que a gente pegar de tempo e tentar analisar o deslocamento, intervalos sucessivos, né, um perto do outro, a gente vai ter justamente o mesmo deslocamento. Ou seja, a gente vai andar em espaços iguais em tempos iguais. Quando a gente tem um movimento cujo objeto se movimenta em espaços iguais e em tempos iguais, é justamente o caso que a gente vai ter a nossa velocidade constante. Então a letra B é um diagrama de movimento onde a velocidade é constante. E toda vez que a gente tiver uma velocidade constante num diagrama de movimento e essa velocidade constante ela for linear, a gente vai ter justamente um movimento dito retilíneo uniforme, tá? Vamos olhar agora para esse quadro agora. Seguinte, a gente vai ter o seguinte caso. A gente vai ter instantes diferentes, a gente vai ter um diagrama aqui junto com esse eixo, e esse eixo vai ser marcado por distâncias em metro, né? Lembrando da definição de velocidade média que a gente viu na aula passada, vamos tentar calcular a velocidade média do instante 0 até o instante 1, né? Então, nesse intervalo de tempo aqui do 0 a 1. Então, a velocidade média do instante 0 até o instante 1 vai ser igual à posição final, né? Menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Ora, o intervalo de tempo do 0 a 1 é 1 segundo. Né? Então, a gente já pode adiantar aqui 1 segundo. O deslocamento, que é a posição final menos a inicial, vai ser 3, que é a final, menos 1, que é a posição inicial. E no final, metros, né? E no final a gente vai ter uma velocidade média de 2 metros por segundo. Só que agora vamos calcular agora a velocidade média do instante 1 até o instante 2. E ver o que acontece. Indo já direto aqui, no instante 2, a gente vai ter 5 metros de posição final e vai ter 3 metros de posição inicial. O intervalo de tempo é o mesmo, que vai ser 2 menos 1, 1. E no final a gente vai ter exatamente os mesmos 2 metros por segundo. Vamos calcular também, só para finalizar, a velocidade média do instante 1, do instante 2
até o instante 3, né? No instante 3, a posição final é 7 metros. A posição... Faltou um parênteses aqui. A posição inicial é os 5 metros. E o intervalo de tempo é 3 menos 2, é 1. Então repara que a velocidade média, em qualquer intervalo que eu escolha aqui, está sendo igual. Vamos analisar o que está acontecendo. Repara que do instante 0 ao instante 1, eu tenho um deslocamento de 2 metros, né, na direção da esquerda para a direita. No instante 1 ao 2, também tenho 2 metros. Do instante 2 ao 3, também 2 metros. Então, repara que eu estou andando deslocamentos iguais em tempos iguais, intervalos de tempos iguais, em qualquer pedaço que eu procure, qualquer percurso aqui, qualquer intervalo que eu procurar nesse percurso. Quando eu tenho justamente isso, intervalos de tempos iguais em deslocamentos iguais, a gente vai ter um movimento, que a gente já falou no paro passado, que é o movimento retilíneo uniforme. E ele é caracterizado por ter justamente a velocidade constante. Repara que, pelo fato da velocidade ser constante, qualquer velocidade média que eu calcular vai dar a mesma velocidade. Porque se é um valor constante, essa ideia de um valor médio para algo que é constante tem que ser exatamente o mesmo valor sempre. Porque esse valor ele não muda. Não faz sentido você ter uma velocidade média variando se o valor da velocidade ela é sempre constante. Ou seja, para qualquer ponto de posição que eu quiser pegar essa partícula andando, ela sempre vai ter a velocidade de 2 metros por segundo. E mesmo que o problema fosse outro, mas a velocidade fosse constante, isso ia continuar sendo uma verdade, né? Mesmo se a velocidade constante não fosse 2 metros por segundo, fosse outro valor, por exemplo, 10 metros por segundo, isso ia continuar sendo uma verdade. Então, basicamente, a gente já entendeu a ideia do movimento retilíneo uniforme, que é justamente ter uma velocidade constante numa linha reta. Então vamos continuar aqui. Então é o seguinte, eu coloquei um eixo aqui genérico, né, que tem uma origem e tem a posição desse objeto. A gente tem aqui a posição inicial do objeto e uma posição final desse objeto, né? Lembrando que se a gente tem essa definição que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, quando a velocidade é constante, o cálculo da velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, porque como vai ser sempre igual, a gente pode abusar dessa equação aqui para calcular a velocidade instantânea em qualquer instante possível, ou qualquer deslocamento que você quiser procurar, ou qualquer intervalo de tempo que você quiser analisar, tá? Usando a definição, a gente sabe o quê? Que a velocidade ela vai ser igual ao deslocamento. O deslocamento é o quê? A posição final menos a posição inicial, né? Esse cara aqui é o deslocamento, certo? Então, continuando, a gente vai ter que o intervalo de tempo é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial, certo? O que a gente vai ter então? O seguinte, por conveniência, vamos colocar aqui o tempo inicial, em qualquer análise que a gente fizer, vai ser igual a 0 segundos, ou 0 horas, 0 alguma coisa, né? Unidade de tempo. Para ser conveniente, né? Porque quando você liga um cronômetro, esse cronômetro já começa marcando 0 e começa a andar no tempo, né? Toda vez que você analisa um evento, algum fenômeno físico, é natural você começar no tempo igual a 0, não importando a unidade, tá? Então, esse carinha aqui vai ser 0, certo?
Continuando, a gente vai ter então que a velocidade vai ser a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final, certo? Já que esse tempo final está dividindo aqui esse deslocamento, esse SF menos SI, a gente vai passar ele para lá multiplicando, tá? Vamos jogar um pouquinho mais para cá. E vamos utilizar um pouquinho desse espaço aqui. Vamos jogar para cá. Que aqui eu já escrevi matéria. Então a gente vai ter no final um SF menos SI sendo igual a velocidade vezes o TF. Né? E agora eu quero isolar a posição final, porque eu quero descobrir, por exemplo, de maneira genérica, de maneira qualquer, aonde meu objeto vai estar se um tempo passar, né? Sabendo a velocidade e a posição inicial dele. Então, se essa posição inicial aqui está com sinal de menos e eu quero isolar esse SF, eu vou passar para o outro lado da equação, trocando de sinal. Então, meu SF vai ser igual ao SI mais a velocidade do objeto vezes o tempo final, certo? Então essa equação aqui diz para mim qual que vai ser a posição final do objeto à medida que um tempo qualquer passe. De maneira geral, a gente vai ter isso aqui conhecida como a equação horária ou a função horária do movimento, que de maneira geral a gente vai escrever dessa maneira aqui. Por que dessa maneira? Porque quando a gente fala de posição inicial, a gente está falando de uma posição que começa no tempo igual a zero. Então é natural que ao invés de colocar um S inicial aqui, a gente coloca um S0 para dizer que é a posição inicial, ou seja, a posição quando o tempo foi igual a zero. E como a gente já marcou aqui como é que é a posição inicial, com esse S0, a posição final vai ser o que sobrar. Então, necessariamente a gente coloca esse SF aqui, esse F de final, mas a gente pode entender como a posição final, mesmo não tendo um SF aqui, né? Não tendo esse índice F aqui. A mesma coisa vale para o tempo. A gente não precisa colocar aqui um tempo final, porque de maneira implícita já está a ideia de um tempo que você escolhe de maneira arbitrária para querer saber o valor da posição final. Então, de maneira geral, a gente vai escrever aquela equação que a gente viu aqui dessa maneira. De maneira mais simplificada e com menos índices, de maneira mais simples, né? Porque, como eu falei na aula passada, na física a gente busca sempre as coisas da maneira mais simples possível. O simples para a gente vai trazer beleza para nossas expressões, para nossas ideias e para nossa maneira de pensar. Quanto mais simples você resolver um problema, melhor, tá? Então, só reescrevendo essa equação aqui de maneira mais simples aqui, a gente vai ter exatamente essa expressão, que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? E aí a gente vai chegar a um problema que é o problema do gráfico desse movimento, do movimento retilíneo uniforme. Como é que faz o gráfico desse movimento? Primeiro, a gente precisa se perguntar, quando a gente fala de gráfico, a gente tem que trazer ideias lá na matemática. Primeiro, a gente precisa se perguntar que tipo de função é essa? Que tipo de função é essa que essa equação descreve? Essa equação ela pode ser descrita ou transcrita é horrível, transcrita da seguinte maneira. Esse S eu vou chamar ele de Y, essa posição inicial eu vou chamar ela de B, e essa velocidade inicial eu vou chamar de A, e o tempo eu vou chamar de X, tá? Eu só troquei o nome das variáveis, né? Troquei as letras apenas, mas o valor da equação continua o mesmo. Eu poderia chamar x de tempo, poderia chamar a de velocidade, b de posição inicial e y de posição final. Mas olha para cá, o que a gente tem?
a gente tem absolutamente uma equação, uma função de primeiro grau, uma função afim. E lembra que numa função afim, quando a gente vai montar um gráfico, a gente vai ter um par de eixos certo? Um par de eixos, tirar essa régua daqui. Deixa eu copiar esse carinha que eu vou usar ele depois. Aqui do lado mesmo. Não. Vou fazer de novo. Oxi. Vou jogar ele para cá. A gente vai utilizar ele de novo. Então, se você tem uma função de primeiro grau, esse b aqui, que é o coeficiente linear, ele marca onde a reta passa no eixo y. E esse a aqui tem relação com a inclinação da reta, né? Que quanto maior for esse a, maior é a inclinação da nossa reta. Então, uma função de primeiro grau, a gente tem um gráfico que é uma reta, né? E lembrando que se esse a for maior que zero, que é o caso, a gente tem uma reta crescente. E se o a for menor que zero, a gente vai ter uma reta que é decrescente, tá? Agora vamos tentar transpor isso justamente para as letras que a gente estava usando antes, né? Para simbolizar melhor as nossas grandezas físicas. Então, nosso y era a posição, né? E o nosso x era o tempo. De novo, fazendo uma linha reta aqui, a gente vai ver que o nosso b é exatamente a nossa posição inicial. Então, o nosso gráfico do movimento retilíneo uniforme, a nossa reta, ela vai passar exatamente aonde está no eixo do S da nossa posição inicial. Porque quando t for igual a zero, que é o início do movimento, você não anda nada nesse eixo horizontal e você vai ter somente uma altura, que vai ser justamente a tua posição inicial. E repara que a nossa velocidade ela vai ser exatamente o valor de a. Ou seja, quanto maior for o a, quanto maior for a velocidade, mais inclinado é esse gráfico. Qual que é a ideia dessa inclinação do gráfico em relação à velocidade? Significa, e a gente vai ver melhor nos exemplos, nos exercícios, na próxima aula, significa que quanto maior for a velocidade, mais a gente vai se deslocar em relação ao intervalo de tempo fixo, né? Maior vai ser o nosso deslocamento quanto maior for a nossa velocidade, né? Então, a gente vai andar mais nesse eixo S aqui, em valores maiores, em um tempo fixo, se e somente se essa velocidade aqui for uma grandeza que for maior a outra. Em outras palavras, se a gente tiver dois gráficos de posições e um é mais inclinado do que o outro, o gráfico que tiver maior inclinação vai ser aquele que tem um objeto mais rápido, ou seja, ele vai se deslocar mais enquanto o tempo passa do que o outro gráfico, o outro objeto que tem um gráfico com uma inclinação menor, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Para a gente fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico da velocidade no MRUV, no MRU, né? MRU significa movimento retilíneo uniforme. Para não escrever movimento retilíneo uniforme toda hora, a gente vai escrever MRU, só para simbolizar esse tipo de movimento. Como a gente tem aqui um gráfico de velocidade vezes o tempo, e a gente viu que velocidade no MRU é um valor constante,
que é ser um valor constante? É o tempo passar e o valor não mudar. Para isso acontecer, necessariamente, o nosso gráfico da velocidade pelo tempo tem que ser uma linha horizontal. Por quê? Porque se for uma linha horizontal, eu estou no instante t1 aqui, a minha velocidade vai ser essa daqui, chamar de v0. Se eu estou no instante t2 aqui, qualquer, a minha velocidade vai continuar sendo v0. Se eu estou no instante t3, a minha velocidade vai continuar sendo v0. Repara que qualquer instante que eu escolher aqui, em qualquer posição desse eixo t, a minha velocidade vai ser sempre a mesma. Isso significa ser constante. Então, se você tiver um gráfico de uma velocidade, de velocidade por instante, ou velocidade por tempo, e esse gráfico não for uma linha horizontal, esse gráfico é de qualquer coisa menos de movimento retilíneo uniforme, tá? Isso é importante. E outra coisa, no gráfico da posição, se esse gráfico não for uma linha reta, podendo ser uma linha crescente ou decrescente, esse gráfico ele vai ser qualquer coisa menos o movimento retilíneo uniforme, tá? Aqui não tem esse E aqui, agora que eu reparei. Esse gráfico vai ser qualquer coisa menos movimento retilíneo uniforme. Para ser gráfico de posição por tempo ou por posição por instante do movimento retilíneo uniforme, é necessário que o gráfico seja uma reta, tá? Uma reta. E aí eu vou deixar para a sala de aula a seguinte pergunta: como é que deve ser o gráfico da posição por tempo de um objeto que está parado, tá? Pensem nisso. Eu vou iniciar a aula que vem com essa pergunta. Pessoal, por essa aula é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O início da próxima aula a gente vai falar justamente desse início dessa videoaula para tirar a dúvida de vocês e depois a gente vai entrar com exercício, tá bom? Grande abraço, valeu!